Graça e paz, irmãos. Amém. Se alguém chegar com a gente no YouTube nessa noite, vai participar do nosso culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? E quem estiver participando, os irmãos que estão aqui, continue se inscrevendo no canal e retransmitindo, compartilhando, para que a gente possa crescer com o canal e atingir mais pessoas para o reino de Deus. Amém? Amém. A irmã Maria Rosa, dá uma olhada aí se a câmera não apagar. Tal, né? Chegamos em 2023, uma chuvinha de quarta-feira, desafiando os irmãos a vir à igreja, quem está em casa a se conectar, e nós vamos vencendo esse desafio para a honra e glória do Deus eterno. Amém? Que alegria ser de Jesus, poder servi-lo, poder servir esse Senhor Deus Todo-Poderoso, enfrentar os nossos dias, semanas, meses e o ano, fortalecido sempre pela boa palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O irmão sente assim também? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Hoje, pela tarde, eu encontrei um conhecido e eu falei para eles: Feliz Ano Novo. Primeira vez que eu vi nesse ano de 2023. E eu falei: graças a Deus por sua vida, porque você foi mais forte que o ano. O ano de 2022 acabou, você não. Está aqui ainda. Não é verdade? O ano não aguentou, finalizou, mas nós estamos em pé e seguimos em frente para a glória de Deus. Amém, Amém, irmãos? Como sempre fazemos, vamos ler o Salmo de número 101, palavra do Senhor. Salmo de número 101. Nós vamos fazer o que a gente chama de leitura responsiva. Eu leio o versículo ímpar e alguns dos irmãos leem o versículo par, até a gente chegar no final. São só 8, tá bom? Então, diz assim o Salmo 101: Cantarei o amor e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Uma pessoa leia o 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Amém. Verso 3. Nunca me voltarei para a desonestidade. Detesto o que os homens maus fazem. Não participarei disso. Verso 4. O coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Destruirei o que difama o próximo às escondidas. Não hei de tolerar o que tem olhar altivo e coração arrogante. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O fraudulento não habitará em minha casa, o mentiroso não permanecerá em minha presença. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Salmo de Davi, Salmo 101. É um chamado de salmo imprecatório, porque fala do mal sobre o inimigo. Bem, nós deixamos toda a nossa justiça e toda a nossa vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus. E o Senhor cuida por nós de toda a nossa segurança. Mas o início desse salmo, o verso de número 1 diz: Cantarei o amor e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. E nós vamos começar a cantar orando, falando com Deus. Ora comigo, os irmãos aqui, quem estiver nos acompanhando, se estiver, ore conosco nessa alegria de sermos do Senhor. Ó Deus, nós cantamos o amor e a justiça do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, sempre a construir um coração íntegro, sincero,
verdadeiro, que a verdade seja o adorno da nossa vida, que sejamos encontrados fiéis perante o Senhor. Assim também os nossos irmãos, onde estiverem, em suas lutas, em suas batalhas, em suas adversidades, que o Senhor possa fortalecer. Poderoso Deus, nós não podemos nos aproximar do Senhor sem primeiro declarar: perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que o Senhor tem poder para nos perdoar. Perdoa-nos e nos capacita, Senhor, nos prepara para de forma digna estarmos em Tua presença. Nós oramos assim, ó Senhor, em o nome de Jesus. Abençoa esta igreja, abençoa esse ano da Tua bondade sobre a vida da Ibajade, que dia a dia, Senhor, momento a momento, possamos celebrar com entusiasmo, alegria, coragem e ousadia a fé que temos e declaramos no Senhor. Abençoa os nossos irmãos, onde estiverem, que a bênção do Senhor esteja sobre os irmãos da Ibajade, da família Ibajade. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, um pouquinho em pé. E o nosso cântico desse início de ano é esse que fala sobre amigo. Foi bom conhecer você. E esse cântico, ele diz assim: amigo, alegria em ter você aqui, nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer lhe oferecer a alegria de viver. Aceite seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e de novo lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Juntos de novo. Amigo, alegria em ter você aqui, nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer lhe oferecer a alegria de viver. Aceite seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e de novo lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Amém. Os irmãos que estão aqui, a gente já se conhece há muito tempo. Aleluia. Mas foi bom conhecer você. Porque Cristo tem nos ajudado em nossa caminhada. Amém. Vamos orar. Irmã Erivan, pode dirigir uma palavra de oração? Pai Santo, nós te louvamos por a oportunidade de estar aqui na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pela chuva. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria, a paz de estar na tua casa, saber que o Senhor está com os teus olhos voltados para aqui. Que o Senhor venha nos abençoar. Visita os nossos familiares, ó Deus, tem piedade. Amém. Visita os que estão em casa, os irmãos que estão enfermos. Visita, Senhor, aquele que está fraco, desanimado, cansado. Que o Senhor possa enviar uma unção de alegria, de renovo, Senhor, nessa noite. Põe os teus anjos aqui, ó Deus. Purifica-nos, renova a nossa mente. Fala conosco na tua santa palavra e aceita esse culto como oferta suave. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Um outro cântico fala assim, olha: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui.
assentar. Glória a Deus por essa noite. Nós vamos meditar diretamente na palavra de Deus e depois nós vamos compartilhar alguns motivos de oração e vamos clamar juntos ao Senhor. Amém? Amém. Que a oração é a oportunidade que Deus nos deu para nos conectarmos intimamente com Ele. E não podemos desperdiçar a oportunidade da oração. Nunca, jamais. Em todo tempo. Amém, irmãos? Amém. Nosso texto bíblico tem sido 1 João. Começamos o ano passado, lá no ano passado, em 2022, mas no finzinho, né, irmãos? Porque falou ano passado, dá a impressão que já faz muito tempo, né? Nós estamos no capítulo 3, dos versos de 1 a 9, de 1 João, perto de Apocalipse. Quem estiver nos acompanhando, estiver com a Bíblia, em 1 João, perto do Apocalipse, no capítulo 3, dos versos de 1 a 9. E a nossa série no livro de 1 João é baseada no capítulo 1, no verso 4, quando João escreve: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aqui na Ibajade nós estamos percorrendo a trilha para encontrar essa alegria. Amém! E até o capítulo 5, haveremos de ter compreendido onde está essa alegria para nós como servos, povo de Deus, filhos amados do Senhor, e celebrar assim a vida de uma forma mais intensa, mais plena. Amém? Capítulo 3 de 1 João, dos versos de 1 a 9. Acharam? Os irmãos que estão aqui acharam? Amém. Amém? A boa palavra de Deus diz assim, olha como começa esse texto: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, verso 9 de novo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Glória a Deus pela boa e preciosa palavra do Senhor. Amém? Onde está essa nossa alegria? Nós estamos em busca da alegria plena. E quando eu olho para esses primeiros versículos do capítulo 3, eu vejo que João vai nos dando a pista de que a nossa alegria tem que ser contemplada, tem que ser fundamentada no fato de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Filho do Criador de todo o universo, não somente do planeta Terra, mas de todo o universo. Se há um lugar que existe, esse lugar foi criado pelo Deus que nós celebramos. E nós podemos ser chamados de filhos dele através da obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas João vai nos dando pistas, ele vai nos dando dicas, caminho, ele vai nos preparando uma trilha para que a gente possa voltar para o caminho. Porque o mundo que nós vivemos, ou a forma muitas vezes que nós vivemos, ela é muito em cima de João 16:33, na primeira parte. Nós vivemos muito nessa expressão: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. De fato,
O mundo é o lugar do sofrimento, das angústias. Mas esquecemos também de completar o versículo em que Jesus fala: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A sua aflição, ela pode ser compreendida porque o mundo é esse lugar hostil, que não gosta muito dos filhos de Deus, que não dá uma mínima para os filhos de Deus. Né? Porque, segundo João, o mundo, ele é o território, ele é o palco do diabo. Mas não pense o mundo apenas como uma sociedade, o mundo é muito mais do que isso. O mundo é o sistema que se opõe a tudo que é de Deus, a tudo que se manifesta em adoração a Deus. O mundo, ele vem na contramão, na contrariedade disso. E é importante a gente ter esse entendimento. Amém? Mas vamos seguir aqui pelo texto. Bem, hoje nós vamos celebrar essa verdade, que a nossa alegria está no fato de sermos filhos de Deus. E se a gente entender, ou se você se sentir o filho de Deus, não por você ser um escolhido, por ser melhor do que os outros, por ter um caráter ilibado, mas por ter nascido e renascido através da obra de Cristo, então isso faz sentido para você. No final do capítulo 2, no verso 29, em 2,29, João escreve assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse nascido de Jesus é a primeira menção que João faz na carta, aqui em 1 João. E depois ele vai trazer para a gente ao longo de toda o texto e vai nos dar sempre essa referência. Ele vai dizer: aquele que é nascido de Deus faz dessa forma, aquele que não é nascido de Deus faz do outro jeito. E quando nós olhamos para a Escritura como um todo, nós não podemos esquecer, quando chegamos num texto como esse, do Evangelho de João, no capítulo 3. No capítulo 3 do Evangelho de João, a gente tem guardado bem o verso 16. Lembra dele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no começo de João, o Evangelho, no capítulo 3, João narra que Jesus teve um encontro com Nicodemos. Lembra disso? E nesse encontro com Nicodemos, naquela conversa, naquele diálogo desse importante personagem com o Senhor Jesus, Jesus disse para o Nicodemos: Nicodemos, é importante, é necessário, é fundamental nascer de novo, renascer. Vocês lembram qual foi a resposta do Nicodemos? Como ele ficou diante dessa afirmação de Jesus? O Nicodemos falou: como pode ser isso? Um homem velho como eu, como pode nascer de novo? Porventura, entrará de novo no ventre da mãe para poder ter um segundo nascimento? E Jesus então fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, você é mestre e não entendeu, né? Mas eu vou te explicar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Da carne você já nasceu, mas é necessário nascer do Espírito, por meio da obra, por meio da fé. E isso nos esclarece o novo nascimento. E mais outros textos que vão dizer sobre o novo nascimento. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre o novo nascimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, um texto que os irmãos conhecem, tem gravado. Olha, segundo aos Coríntios 5, 17, diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. A minha tradução diz: porque se alguém está em Cristo, nova criação é. Essa mesma ideia, a ideia do novo nascimento. Um novo que se estabelece na nossa vida. E nesse novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Não por nascimento da carne, mas pela fé. E somos adotados pelo Senhor. Paulo vai usar essa expressão. Nós somos filhos adotivos do Senhor. Deus nos adotou como filhos e Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Em primeira mão, Deus é o nosso Criador. De todos. De ímpios, de justos, de justificados, de bons e de maus. Deus é o Criador. Mas Ele é Pai daquele que o aceita. Que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas como eu dizia, no final do verso 9, João traz para nós que essa expressão, nascido dele, nascido de Deus.
E depois ele vai então percorrer o texto e vai trazer isso para nós. O fato de sermos nascidos de Deus nos torna agora então filhos de Deus. O que nós vamos ver, como que esse texto coopera para a nossa busca dessa alegria plena. Porque eu quero para a minha vida. Imagino que vocês querem para as suas. Amém, irmãos? Tá demais só viver nas lágrimas, né? Tá demais viver só na amargura, coração apertado, truncado. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você, se estiver sofrendo, se estiver com dor, se estiver com angustiado, não se sinta culpado. Só se sinta culpado de nunca ter um encontro com a alegria. Porque a tristeza, a amargura é circunstancial. Mas a alegria, ela é uma verdade para a nossa vida. Nós temos esse direito. Não é verdade? Porque ao longo da jornada o que nós encontramos é pessoas que acham que não tem direito de ser feliz. Ela tem que ter uma murmuração, uma reclamação, algo, né? E até se sente culpada se estiver feliz. Fala assim, tem coisa errada. Porque desde que eu nasci chorando, até hoje só choro, e agora eu estou feliz, o que é que tem de errado comigo? Não, nós temos direito sim à alegria. A Bíblia fala dessa alegria. Ela é para a tua vida. E essa alegria da Bíblia, meus amados irmãos, não é o fato de que tudo vai bem para nós, mas é porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. E o que nós enfrentamos do lado de fora, que muitas vezes vem para o nosso coração, ele precisa ser subjugado, precisa ser diminuído, né? Precisa ser apertado assim, ó, né? E colocado num canto. Agora, eu não estou nessa série dizendo que os irmãos vão viver aqui com um sorrisão sempre aparente, vão estar sempre de boa, porque isso é mentira. E eu não estou mentindo para os irmãos. Mas eu estou dizendo que naquele tempo em que você pode celebrar essa alegria com euforia, faça em nome de Jesus. Né? O fato de nos encontrarmos vivos é ou não é um motivo de alegria? O fato de não estarmos com nenhuma enfermidade grave é ou não é motivo de celebrar a alegria? Né? O fato de termos o pão, o alimento, é ou não é motivo de alegria? A cobertura, às vezes o familiar ruim que muitas vezes aperta a gente, os irmãos não têm isso. Olha, eles riram. Mas nós temos, e quanta gente que está só no mundo, que depois de ser sepultado não vai ter nenhum parente para descer a sepultura. Os irmãos, pastor, tá. Não, mas é verdade. Né? Nós temos que dar graça até por aqueles que nos alfinetam e tal, porque nós estamos vivos e estamos passando por essas circunstâncias. Mas o nosso desafio aqui é olhar para o texto da Bíblia, olhar para a nossa vida, fazer conexão e encontrar o caminho da alegria. Eu já começo a dizer para os irmãos que a trilha que Deus abriu para nós, para a gente voltar para o caminho da alegria, ele começa aqui no verso de número 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. O fato de sermos amados por Deus e de termos esse privilégio de chamar Deus de Pai, queridos irmãos, olha aqui, como não construir a alegria e não encontrar paz para o nosso coração, nós saber que nós não estamos só, mas nós estamos seguros, amparados, guardados, protegidos por um Pai tão perfeito como é o nosso Deus, que não se esquece de nós. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim, olha, estimulando as pessoas, os cristãos a orar nos seus dias, ele fala assim, qual é o pai que se o filho pedir peixe vai receber uma cobra, se pedir pão vai receber uma pedra? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Olha só, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, por sermos chamados filhos de Deus, e glória a Deus por isso, meus amados irmãos, essa base bíblica, essa doutrina bíblica, esse fundamento bíblico, ele não pode se tornar esquecido em nossa mente, ele não pode se perder no nosso coração. Hoje a gente tem que ir lá, peraí, deixa eu tirar esses negócios daqui, peraí, achei! Filho de Deus, uau! Nós somos filhos de Deus. E não são os nossos méritos. O mérito é de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que limpou-nos da maldição do pecado, nos tirou da inimizade com o Pai, e agora nós somos feitos amigos de Deus.
Glória a Deus por isso, na boa e preciosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a primeira cooperação de 1 João 3, de 1 a 9, ele vem nesse desafio que nos dá de valorizar o fato de sermos filhos de Deus. Quão importante é para você o fato de ser filho de Deus? Quanto isso faz de diferença para você? E para você que está na internet, o fato de ser filho de Deus, quanto isso te impacta? Quanto isso te ajuda? Quanto isso te fortalece? Quanto isso te põe em pé? Olha que é uma coisa tremenda, é uma verdade bíblica e sustentada pela palavra de Deus, por muitos outros textos, e glória a Deus por isso. Amém? A segunda cooperação do texto é que nós somos desafiados a romper com o domínio do pecado. Se nós temos um inimigo, que é Satanás, e de fato ele é, o segundo inimigo que nós temos é o pecado, porque ele joga esse embaraço para a nossa vida, e embora cristãos, nós também nos encontramos pecadores ainda, perdoados, justificados, mas ainda pecando. O próprio João, ele escreve aqui no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós tornamos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas qual é essa então? Essa é que nós devemos constantemente nos lançar nos braços de Deus arrependidos e pedir perdão pelos nossos pecados. Como uma luz que acende como um alerta, como um sensor, assim o Espírito Santo vai apontando no nosso coração quando nós saímos do alvo, quando nós deixamos a vontade de Deus, quando nós ferimos um princípio, quando nós intentamos o mal. Nós já sabemos. Podemos negar, mas não para Deus, porque Deus sabe. Muitas vezes nós encontramos nessa resistência, dizendo, não tive a intenção, teve sim. E é bom confessar logo, né? Que dói menos, e aí a gente já se resolve com Deus e se liberta disso. À medida em que nós nos libertamos do pecado e do domínio do pecado, nós vamos vendo o caminho para a alegria. Porque, como se diz, o pecado ele tem um começo doce, ele é atrativo, mas o seu fim é amargo. Olha no jardim, foi doce o fruto. Foi aprazível aos olhos, gostoso de saborear, imagino, né, para Eva e também o Adão, mas depois veio o amargo. As consequências foram trágicas. Isso é uma verdade, é um símbolo muito forte em que nós devemos entender. Se nós queremos alegria, nós devemos então buscar pela pureza. Não ser moralista de plantão, por favor, não me venha com essa dizendo que eu sou melhor do que os outros e tal, eu mereço mais. Não! Se encontre na condição de pecador, mas arrependido e perdoado pelo Senhor, e glória a Deus, amém? E aquele que é perdoado pelo Senhor, ele constrói uma vida muito mais estabelecida. Por exemplo, o fato de eu ter sido perdoado dos meus pecados me faz, não que eu já seja perfeito, mas me faz sentir misericórdia, me apiedar daquele que ainda não foi. Jesus ele conta uma parábola que um determinado credor, ele tinha uma pessoa que lhe devia muito dinheiro, uma fortuna. Se fosse colocar o que Jesus estava falando para os dias de hoje, a pessoa devia, por exemplo, R$1 milhão. Só para elaborar aqui, para pensar. Os irmãos, é pouco ou é muito? É uma boa quantia, né? Ó, dá para sorrir, dá para fazer, né? Dá para colocar a vida financeira em ordem, R$1 milhão, né? Não te deixa milionário, rico, não te deixa rico nesse sentido, mas te deixa numa condição muito confortável. E a pessoa devia tudo isso para aquele credor. E quando ele fala assim para o credor, não, eu tenho filhos, eu tenho família, eu preciso tal, o credor então risca a dívida dele e fala assim, rapaz, eu senti pena de você. Vai embora, cuida da sua família. Diz Jesus, o Senhor Jesus, que aquele homem que saiu perdoado de uma dívida tão grande, encontrou um fulano que devia para ele R$100.
E ele já esqueceu do perdão de 1 milhão da dívida que ele teve. E ele segurou no pescoço da pessoa que devia para ele, e falou assim, eu não sou besta não. Quem me deve, me paga. Eu estou elaborando aqui, tá? No texto bíblico não está desse jeito, só estou aqui mostrando para os irmãos. Quem me deve, me paga. Comigo é assim. Tá? Não vai pensando que vai ser fácil não. Ele começou a apertar o pescoço do outro, esbofetear o outro, não quer nem saber, eu quero meus 100 reais. Mas ele tinha recebido o perdão da dívida de 1 milhão de reais. E aí diz que o pessoal viu aquilo e trouxe ele lá de volta na presença do credor. E falou assim, ó, o cara que você perdoou 1 milhão não quer perdoar o outro com 100 reais. Aí diz assim, ah, você não quer? Peraí. Então agora você vai para a prisão. Você perdeu a tua bênção. E o que Jesus estava mostrando é o seguinte, que quando nós de fato somos perdoados e celebramos, nós somos transformados. E quando nós vemos o outro, nós sentimos prazer em liberar perdão. Glória a Deus por isso, né? Está vendo como o pecado ele traz amarras e pontas de amargura e nos tira desse privilégio de termos essa alegria verdadeira? Nós somos desafiados de 2 a 6 a romper com o domínio do pecado. Quando o João escreve assim no verso 2, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo que vive habitualmente, isso é importante, olha, todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado. E não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. E todo que vive pecando não viu nem conheceu. Então uma coisa é o pecado em nossa jornada e outra coisa é amarrado com o pecado. Celebrando uma vida de rebeldia contra Deus. Como pode uma pessoa que vai na contramão de Deus achar que vai poder ser feliz? Não poderá! E aqui eu vejo que João traz para nós como cristãos esse desafio de romper com o domínio do pecado. Muitas vezes na nossa mente nós viajamos, somos tentados a querer a vingança, que é muito sutil, que ela vem em umas elaborações como que de justiça. Já viu como que vingança parece mais como assim um ato de justiça? Mas é tão precário, é tão cruel. E tantas outras coisas que nós poderíamos dizer. Poderíamos lidar aqui, disso que João está falando. De fato, aquele que é de Deus, aquele que é nascido, não vive habitualmente na prática do pecado. Infelizmente, nós estamos sendo ensinados por um grupo de pessoas já há muitos anos, nós que estamos mais tempo, nós vimos isso nascer. Se você cometer um pecado, é simples, só se arrepende e pede perdão para Deus. Todo dia você se arrepende e pede perdão para Deus. Por exemplo, você quer se amarrar num vício, você entra no vício. Pode ser químico, pode ser pornografia, pode ser o que for, mas depois você só pede perdão para Deus e está tudo feito. Com Deus não é assim não. Se não for de coração e sincero e verdadeiro, nada feito. E quando nós estamos arrependidos, nós não queremos mais saber. Essa é a verdade. E tem muita gente enganada aí, achando que o perdão, o pedido de perdão e arrependimento é só uma palavra. Como dizendo para Deus, ó Deus, desculpa aí, o Senhor conhece, a carne é fraca, né? E quem falou que a carne é fraca foi Jesus Cristo. E depois de dizer que a carne é fraca, ele foi crucificado. Então qualquer um que está querendo viver embaraçado no pecado, dizendo que a carne é fraca, não pode. Porque essa é a palavra de Jesus. E ele diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E o Pai o crucificou. É assim que foi. Então nós podemos celebrar essa verdade e nos desafiar a romper com o domínio do pecado em poucas coisas, naquilo que nós podemos. E aquilo que nós ainda não temos a força suficiente, nós vamos rompendo em nome de Jesus. Deus é paciente, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, tem coisas que nós precisamos de tempo. Né? Tem coisas que nós precisamos de um tempo maior para a ferida ser cicatrizada.
Dependendo do tamanho da ferida que foi aberta, nós precisamos de tempo. Dependendo como agrediu em nós a atuação do outro, aquilo que nós fizemos, nós precisamos de tempo, mas nós precisamos romper com o domínio do pecado. Amém? Quem vive e reina em nós é o Senhor e Salvador Jesus. E uma terceira orientação aqui está nos versos 7 a 9. Quando eu encontro que a nossa trilha para voltar para o caminho da alegria plena está aqui nos desafiando a testificar que somos nascidos de Deus. Então, no verso 1, João está dizendo, veja o grande amor do Pai. Ele nos deu a sermos chamados filhos de Deus. Nos versos 2 a 6, João mostra que nós estamos sendo desafiados a romper com o domínio do pecado. Aquele que é de Deus, nascido de Deus, não vive habitualmente no pecado. Mas os versos 7 a 9, ele nos mostra que nós somos desafiados a testificar que somos de Deus. Não para mostrar para o mundo, mas é muito natural isso. Nós celebramos uma vida com Deus e o mundo saberá que nós somos dele. E glória a Deus. Olha os versos 7 a 9, eu gosto muito dessa chamada de João. Quando ele diz filhinhos, isso dá até um bálsamo, né? Ah, que gostoso. Você não se sente sendo abraçado por João? Fala sério. Olha o que Deus está falando. Filhinhos. E muitas vezes a gente está uma criança rebelde, né? Às vezes a gente está tão ranheta, tão cheio de espinho, tão amargurado. E Deus fala, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Olha que palavra dura. Primeiro ele passou o mel, né? Filhinhos. Mas agora ele fala a verdade. Quem vive na prática do pecado, habitual do pecado, é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ah, glória a Deus, Jesus! E agora sim, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. Olha só, que coisa linda isso! E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Esse ato de testificar que somos nascidos de Deus. O pecado nos enamora, nos cerceia, tenta nos puxar para o domínio dele, mas nós não. Nós somos nascidos de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Né? Muitas vezes nós somos levados por essas elaborações do diabo, pai da mentira. E como diz os mais antigos, se a gente não firmar o pé, a gente escorrega. Porque ele é habilidoso. Não é verdade? Mas nós temos o Espírito Santo com quem nós podemos contar. Então nós somos desafiados a testificar que somos nascidos de Deus. E não há coisa melhor para testificar quando nós negamos o inimigo, as ofertas do diabo. Lembra de Jesus em Mateus, no capítulo 4, nos versos de 1 a 10, quando ele é levado ao deserto. O diabo se aproxima e oferece para ele fazer atos miraculosos, transformar as pedras em pães, pular do alto do templo, pegar o sobrenatural, se prostrar diante do diabo para adorá-lo como se fosse um Deus, para receber os mundos como reinos dele. E Jesus foi só dizendo, vai embora Satanás, vai embora. E quando Satanás se retira, os anjos de Deus vêm e servem um banquete para o nosso Salvador. Assim será também para a nossa vida. Amém. Amém? 1 João, capítulo 3, de 1 a 9, nos ajuda na nossa busca da alegria plena, mostrando que essa alegria vem pelo fato de sermos filhos de Deus. E agora eu concluo dizendo assim, que a nossa trilha para o caminho da alegria, porque é uma trilha, né, irmãos? A gente precisa voltar para o caminho. A gente precisa fazer as pazes com a alegria. E na alegria, olha, nossa vida muda, o nosso corpo físico recebe saúde. Glória a Deus. A palavra de Deus, lá em Provérbios, diz que o coração alegre formoseia o rosto. Olha, o coração alegre traz formosura para o rosto. Nós vemos o espírito abatido, cai semblante. Né? E nós precisamos, então, pegar essa trilha de João e voltar para o caminho. E nessa trilha, nós vamos aprendendo que, para chegarmos
a essa alegria plena, nós precisamos, primeiramente, reconhecer o que somos. Se a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, então nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Nós devemos reconhecer que somos filhos de Deus. E isso aqui já abre um leque tão importante para a nossa vida. Que haja rompimento com o domínio do pecado mediante o sangue de Jesus. O pecado quer se enamorar de nós, quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas nós temos a autoridade para dizer não. Nós recebemos liberdade para dizer não ao pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mas tem mais aqui Nós também podemos testificar por meio de vida justa e piedosa que somos nascidos de Deus através da obra de Jesus Cristo. E não é para se mostrar, não, para se exibir, mas é para glorificar o nome do Senhor. Dia a dia, passo a passo, em cada momento, em cada atitude, mostrando que Deus está na nossa vida. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos orar. Vamos abençoar quem está também nos acompanhando, quem puder chegar a esse precioso estudo, para que possa celebrar essa volta para o caminho. Vamos orar. Querido Deus, quão boa é a Tua palavra, Senhor, quão preciosa, quão atual, como nós precisamos desse ensino de 1 João, Senhor. O mundo tem nos dado tantas aflições, o inimigo de nossas almas tem arquitetado tantos planos para não deixar espaço para a alegria ao nosso coração. Mas hoje nós aprendemos que nós vemos o Teu amor no fato de nos fazer filhos do Senhor. Obrigado por nos acolher. E todos quantos estão recebendo essa ministração, possam nessa hora sentir paz, sentir renovo, sentir as suas energias voltando, o seu amor pelo reino, o seu amor pela vida sendo restaurado na autoridade e no poder do nome de Jesus. Pai, nós subjugamos agora as obras do diabo, inimigo de nossas almas, que nos provoca a nos colocarmos em rebeldia contra o Senhor. E nós não queremos, Senhor, nos lamear no pecado. Nós queremos nos embaraçar de forma positiva nos Teus braços, Senhor. Nós queremos nos atrelar aos Teus braços, ser abraçados pelo Senhor, receber esse afago de sermos chamados de filhinhos. Assim nós somos, assim eu oro, eu abençoo a vida dos meus irmãos, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém, queridos. Vamos ficar em pé, os que estamos aqui. Vamos cantar mais um cântico, a voz do Espírito. E esse cântico, eu aprecio muito esse texto, porque ele fala do propósito da nossa reunião. E diz assim: estamos aqui reunidos, buscando o poder de Deus, a sua santa palavra e a sua santidade. Estamos aqui reunidos, buscando o poder de Deus, a sua santa palavra e a sua santidade. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo e damos liberdade para Ele agir. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo e damos liberdade para Ele agir. Sopra em mim, toca em mim, Jesus, com o teu amor. Sopra em mim, toca em mim, Jesus, com o teu poder. Sopra em mim, toca em mim, Jesus, com o teu amor. Amém. Vamos levantar um clamor
uma oração em favor dos nossos irmãos, em favor da família, dos trabalhos, em favor das causas que estão à nossa volta. O irmão Benedito pode orar, começando a orar pelas famílias, meu irmão. Vamos interceder, vamos orar juntos. E você na sua casa, ore por sua família também. Vamos acompanhar o nosso irmão. Soberano Altíssimo Deus, te damos graças por estar aqui na tua santa presença, Senhor Deus. Buscando, Pai, em nós, Pai, cada vez para crescimento espiritual para a nossa vida, Deus. Queremos nesse culto, Pai, de quarta-feira, que temos visitado aqui a tua casa, Deus. Orar pelos nossos irmãos, Pai, que têm passado por necessidade, Deus. Muitas pessoas, Pai, que têm esfriado espiritualmente, Pai, na tua palavra. Têm deixado, Pai, de seguir, Pai, aquilo que a tua palavra tem nos ensinado, Deus. Se nós queremos ser, Pai, fiel à tua palavra, Deus, queremos viver, Pai, conforme a tua palavra, como diz aqui no livro de João, Senhor Deus. Nós podemos, ó Deus, buscar, Pai, se perseverar, Pai, cada dia mais diante da tua santa presença, Deus. Nós oramos, Pai, nesse momento, eu oro, Pai, por toda a família, Pai, que nesse momento, Pai, Oh Deus, colocar, abençoa, Pai, a sua situação, Pai, diante do seu altar, Deus, buscando, Pai, orar pela tua saúde, pela tua beneficência material, espiritual, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Pai, Senhor Deus abençoado, Pai. Que esse ano de 2023, Pai, nós podemos, Pai, estar sempre presente, Pai, unido, Pai, na tua santa palavra, Deus. E orar um pelos outros, Deus, como ensina a tua palavra, Pai. Nós temos, Pai, esse motivo da tua palavra de sempre estar nos envolvidos, Pai, orando um pelos outros, Deus. Nesse crescimento espiritual, Deus, nós oramos, Pai. As suas bênçãos, Pai, ter sido derramadas em nosso meio, Deus. A tua igreja, Pai, ter sobrevivido na face da terra, que nós cremos, ó Deus, no nome santo do seu amado Filho Jesus, Deus, que eles têm mudado, Pai, a nossa vida e mudar a vida de muitas pessoas ainda, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, a levar esse evangelho, para afirmar na tua palavra, Deus, e buscar outras pessoas que não te conhecem, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Eu oro nesse momento, Pai. Entrego, Pai, também minha oração no seu santo trono de glória, Deus, para que o Senhor possa derramar a bênção sobre a vida dos meus irmãos, de cada família, Deus, que procura essa casa, Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado por tudo, Santo Deus. Nós exaltamos, glorificamos o teu nome, em nome santo do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmã Maria Rosa, pode orar pelos empreendedores, pelos empresários, pelos trabalhadores, para que não falte o trabalho digno aos nossos irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, reunidos, clamando um pelos outros, Senhor, nesse momento. Eu peço a Ti, Senhor, pelos empreendimentos, pelos trabalhos, Senhor, de cada um, Senhor, coloca a sua mão de poder e de glória, que abre as portas, Senhor, que estão fechadas, Senhor, das necessidades dos irmãos que têm seu comércio, que têm seu trabalho, Senhor. Ó Deus, capacita cada um, cada dia mais, Senhor, que não venha faltar nada, Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão de poder e de glória, Senhor, naqueles que te buscam, Senhor, que tem o seu empreendimento, Senhor. Coloca as suas mãos, Pai. Nos abençoa, nos guarda, é o que eu te peço. Desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã, pode orar pelo progresso da Ibajade, como igreja local, como família de Deus aqui. Pai, nós continuamos na Tua presença, porque sabemos que os Teus olhos estão voltados para esse lugar. E nós queremos, ó Deus, que todas essas cadeiras sejam preenchidas com pessoas, ó Deus, que têm o desejo de te louvar, de te adorar. Que o Senhor possa alcançar, Deus, desde os nossos familiares, vizinhos, amigos, todos, Deus, que eles possam ver esse local, Deus, como uma luz, que o Senhor possa conduzir pessoas e que elas permaneçam, Senhor, aqui junto, Deus, fazendo uma família, uma igreja para o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos ser bênção, ser luz, usa nossas vidas, ó Deus, que possamos atraí-los ao Senhor, Pai. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas culpas, ó Deus. Temos nos acomodado muitas vezes, nos afastado, mas usa de misericórdia essa noite e renova, Senhor, renova as nossas forças, restitui a alegria da salvação, Pai. Muito obrigado por os irmãos que têm permanecido, por aqueles, ó Deus, que têm se empenhado em permanecer na Tua presença. Ajuda-nos, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Glória a Vamos Deus. orar por cura e consolação aos irmãos. Pai, Tu és o Deus de cura e de toda consolação. Olha pelos irmãos que estão aqui, Senhor, que têm lidado com suas enfermidades, a irmã Anderina, ó Senhor Deus, o irmão Benedito, a irmã Maria Rosa, a irmã Elivan. Senhor, se há enfermidades que eles têm lidado, que recebam uma cura em nome de Jesus. Olha pelo nosso irmão Josias, olha pela nossa irmã Neuza, Maurício, seu filho. Senhor Deus, pelo nosso irmão Silvio, a esposa da nossa irmã Regina. Olha também pelo neto da nossa irmã Graça, o Jonathan, Senhor Johnny, Senhor Deus, olha por ele e libera ele daquela internação, Senhor, dá saúde a ele. Senhor Deus, aos pedidos que a irmã Graça tem colocado, Senhor, olha pela nossa irmã, olha por todos os nossos irmãos, por seus familiares que estão passando por enfermidade, que possam ser visitados, Senhor, com unção de cura em nome de Jesus. Olha pela minha esposa, Senhor, que começou esse tratamento. Deus, eu declaro a bênção, a vitória, a saúde entrando pelo corpo, se estabelecendo na autoridade, no poder do nome de Jesus. Senhor Deus, nós pedimos também consolação aos que estão em luto, aos que estão tristes, abatidos, amargurados, sofrendo, Senhor, angústias. Nós pedimos, Espírito Santo Consolador, uma visitação especial. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Há muitos com lágrimas, há muitos com o coração ferido, sangrando. Ouve-nos, a Senhor. Nós pedimos e imploramos esse cuidado do Senhor. Traga bálsamo, traga refrigério. Abençoa, ó Deus Todo-Poderoso. Nós rogamos ao Senhor também um ano de provisão do Senhor. 2022 passou, o Senhor proveu. Não faltou, o Senhor deu na medida. Senhor, nós pedimos a renovação desse cuidado sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos irmãos. Senhor Deus, nos ajuda abrindo as janelas do céu, suprindo a cada dia, a cada manhã as nossas necessidades. Nós confiamos no Senhor, Deus, não duvidamos do que o Senhor pode fazer. Abençoa-nos, Senhor. Abre, Senhor, as comportas do céu. Derrama as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Que sejamos prósperos em nossos empreendimentos. Sejamos prósperos em nossos sonhos, em nossos projetos, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Olha por nós, olha pelas igrejas. Senhor, nós oramos. Olha pelos pastores, pelos missionários. E abençoa, ó Pai, a tua obra sobre a face da terra. Nós oramos aqui seguros de estarmos sendo ouvidos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem um cântico, não está aí na folha, mas ele diz assim: agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Só isso. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Glória a Deus. E nós vamos em frente, celebrando o Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos aqui a transmissão. Os irmãos ainda permaneçam aqui. Deus abençoe os irmãos. E se inscreva no canal quem não se inscreveu. Compartilha para que a gente possa crescer com o número. O meu alvo é que nosso canal alcance 1000 inscritos. E aí nós teremos mais benefícios. Temos 157. Então uma parte já temos. Nós vamos alcançar em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar.